Sejam muito bem-vindas, meninas, à B7, um lugar onde nós transformamos sonhos em realidade. Nós chegamos hoje à nossa segunda aula. Nossa aula passada foi sobre clareza e foi uma aula sensacional. Então, se você não viu a aula 1, para esse vídeo, sai desse vídeo, volta para a aula 1, assiste, faz o exercício, depois volta para cá. Agora, se você já assistiu a aula 1, seja muito bem-vinda à aula 2, a segunda aula do nosso fundamento, aqui na B7. Antes de nós começarmos as aulas, como é de praxe aqui da B7 e da Bipoá, eu preciso alinhar algumas coisas com vocês, alinhar as nossas expectativas. Nosso momento de alinhamento. Nós vamos começar essa parte de alinhamento com a nossa filosofia. Existem 3 coisas que nós acreditamos fielmente aqui na Bipoá e eu quero que vocês entendam e acreditem também. Primeira coisa, você não é improvável, você é única. Transforme a sua história em um espetáculo de sucesso. Assim como a abelha, ela é um animal improvável por ser grande demais e asas pequenas, você também é improvável para algumas pessoas. Porém, quando você acha o método certo, o jeito certo e o caminho certo, você se torna única. Não existe outro animal que voe como a abelha. O jeito dela de voar é único, justamente por dizerem que ela é improvável. Então, toma essa verdade para você e se mantenha firme no seu propósito, que vai dar certo. Segunda verdade, empreender sem surtar requer organização, paciência, persistência e apoio de quem entende da sua jornada. Essas 4 coisas são os nossos pilares aqui na Bipoá. Por quê? Sem organização, paciência e persistência, você não consegue dar continuidade nos seus planos quando você tiver aqueles dias ruins. E se você não tem apoio, é muito pior andar sozinha por um caminho. É bíblico isso, né? A Bíblia fala que é melhor estar em 2 do que 1, porque se um cair e o outro levanta. Aqui na Bipoá, uma das coisas que a gente mais quer gerar em vocês é um conceito de comunidade, para que quando uma não estiver num dia muito bom, a outra consiga dar apoio e vice-versa. Nossa terceira verdade, talvez uma das mais importantes, né? E é uma verdade que eu gosto de repetir para que você repita para você e não tome e não pare, não desista, é que o impossível é só o começo para quem sabe onde quer chegar. Por que eu falo isso? Porque comigo isso foi uma verdade. Eu comecei a minha empresa durante a pandemia, numa época onde o governo dizia que não dava, a economia não dizia que não dava, os empresários diziam que não davam, e foi aí que eu comecei a minha empresa. Graças a Deus, depois de 3 anos, quase 4 anos agora, aqui estou eu, depois de muita organização, paciência, persistência e de pessoas que me apoiaram muito. Aqui estou eu hoje, sendo uma apoiadora para você também. Então, não desista, não se sinta uma pessoa improvável, não surte e você não está sozinha. Nós estamos juntas nesse processo. Ainda da nossa parte de alinhamento, eu preciso dizer para você o que você pode esperar de mim e o que eu espero de você. Por que eu gosto de toda a aula repetir o que você pode esperar de mim e o que eu posso esperar de você? Porque se aquilo que eu vou te entregar não for aquilo que você precisa, eu não vou nem gastar o seu tempo. Por isso que eu já estou te dizendo agora tudo aquilo que você deve esperar, né, da B7, desse curso, e tudo aquilo que eu espero de você também. Porque eu sei que o meu método, ele funciona. O método que eu criei, eu sei que ele funciona. Mas eu preciso que você cumpra aquilo que é proposto para que você tenha o resultado esperado. Então, vamos lá. O que você pode esperar da B7? Você pode esperar, no final desse curso, ter confiança para gerenciar o seu negócio, organizar a sua agenda de forma eficiente, sem surtos, por favor, definir preços e prioridades financeiras com clareza e sem dificuldades. Além disso, você pode fazer parte de uma comunidade de apoio, onde você pode compartilhar experiências, desabafar e ajudar também outras empreendedoras que estão começando. Você consegue ver aqui que tem a organização, a persistência, a paciência e o apoio? Tá sempre tudo ali. Mas para que você tenha tudo isso, o que eu espero de você?
São 3 coisinhas: comprometimento, disposição e participação. Comprometimento de estar em todas as aulas e em muitas vezes ouvir coisas que você já ouviu, mas assimilar a ótica que a B7 propõe, tá? Disposição em dizer sim para você, em fazer os exercícios, em se precisar rever a aula, disposição em se expor também, às vezes, quando tem uma dúvida, mas fica meio na vergonha ali, ai, será que eu falo, não falo? Ter essa disposição, tá? De se dizer sim, de se dar essa oportunidade de mudar, de dar essa oportunidade de crescer. E a participação durante as aulas e também a participação lá no nosso grupo, tá bom? Todas as aulas elas vão ter sempre um exercício no final. Por mais lúdico que o exercício seja, por mais simples que o exercício seja, eu preciso que você faça todos os exercícios porque eles foram pensados debaixo de estudos, estatísticas, tudo foi muito pensado para trazer aqui para vocês, de uma forma simples, que não fosse muito burocrática como tem aí na internet. Mas eu preciso que você faça os exercícios. Tudo bem? Então, se você quer ter os resultados que eu estou te propondo, que é o que você deve esperar, e se você está disposta a ter comprometimento, disposição e participação, bem-vinda à aula número 2. Na aula número 2, hoje nós vamos falar sobre organização. O título da nossa aula é Organize a sua empresa com cuidado e com sabedoria. Letícia, por que eu preciso organizar minha empresa com cuidado e sabedoria? Por quê? Não adianta você criar um plano de ação, não adianta você criar uma rotina, não adianta você criar um controle financeiro que seja rígido demais ou mole demais, para que você não consiga fazer isso nos próximos dias. Então, a nossa aula hoje é para te ajudar a criar uma rotina, a criar uma organização que faça bem para sua empresa, que dê resultados, mas que seja saudável e aplicável. De nada adianta eu criar com vocês aqui uma rotina que você vai acordar às 5 da manhã e dormir à 1 da manhã para você ser produtivo, porque você vai conseguir isso no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Mas depois disso, não tem como. Então, a nossa aula hoje é justamente para você conseguir alinhar a sua realidade, conseguir analisar hoje a sua realidade e, com base nela, criar uma rotina que realmente funcione. Hoje nós vamos falar sobre organização, um tema que parece simples, é muito falado na internet, e se você perguntar para as pessoas, elas possivelmente dirão que elas são muito organizadas. Porém, quando essas pessoas super organizadas abrem a empresa, a gente consegue ver que muitas delas participam dessa estatística de empresas que vão à falência ou então que não conseguem crescer porque não tem uma organização, algo que parece simples, mas que na verdade não é. E aí eu estava estudando mais sobre organização e estava tentando criar uma rotina, né, para minha empresa, para deixar algo mais padronizado. E eu fui ler um livro chamado O Poder do Hábito, um livro maravilhoso, eu super indico a leitura. E durante a leitura desse livro, eu estava numa época que eu estava com um problema sério de procrastinação. Eu sabia que eu tinha que fazer algumas coisas, eu sabia que eu tinha que tomar algumas decisões importantes, porém, eu não tomava essas decisões, eu não fazia essas coisas porque eu tinha medo, eu tinha receio e achei a palavra procrastinação na internet que deu uma luz para mim, para eu entender o que estava acontecendo. E aí, lendo esse livro, O Poder do Hábito, eu aprendi que a procrastinação, ela nasce na desordem. E as principais faltas de ordem que geram a procrastinação são falta de organização no ambiente físico, falta de organização nas ideias e falta de organização nas emoções. Então, você tem o físico, das ideias e das emoções, certo? Por que eu trouxe essa questão aqui muito clara para vocês desse livro? Existiam outras questões que eu poderia trazer sobre hábitos, sobre rotina? Sim. Mas a procrastinação, ela é o mal do nosso século. Né? Ela é uma coisa que atinge muita gente, me atingiu colegas de profissão, atingiu empresários, clientes que eu atendi. Então, eu quis trazer para você esses pilares aqui, para a gente conseguir consertar e conseguir evitar a procrastinação, consequentemente, ter
o lucro e o crescimento que a gente precisa, tá bom? Primeira organização que nós vamos falar é sobre a organização de ambientes. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês muito importante. Como é que você se sentiria, até errei, você se sentiria se tivesse que trabalhar nessa mesa? Fala para mim, me dá aflição só de pensar. Pode ser que você tivesse que fazer uma ou duas tarefas de 10 a 15 minutos, cada uma. Mas só de pensar em sentar numa mesa dessa, com tanto papel, com possivelmente lixo, dá uma aflição. Eu não sei você, mas em mim gerou ansiedade, falta de foco e sensação de sobrecarga. Eu com certeza me sentiria sobrecarregada nessa mesa, por mais que eu não tivesse muita coisa a fazer. Agora que você já viu essa mesa, deixa eu te perguntar, e como você se sentiria trabalhando nessa mesa? Pode pensar aí. Eu não sei você, mas eu me sentiria super tranquila trabalhando e ainda tem a xicrinha para tomar o café. Essa mesa aqui, ela promove clareza mental, agilidade e produtividade. Por quê? Porque só tem em cima dela aquilo que eu preciso para usar. E eu dei um pequeno spoiler do que a gente vai falar a seguir. Mas você consegue ver a diferença do quanto uma mesa limpa, o ambiente limpo, e aqui não precisa necessariamente ser uma mesa de escritório. Você pode pensar aí na sua bancada, da sua cozinha, no seu balcão de vendas, você pode pensar no seu ambiente de trabalho. O quanto uma pequena mudança, uma pequena alteração poderia mudar a sua qualidade. Agora que você já viu a diferença da organização de ambiente, eu quero te propor alguns exercícios, tá? Primeiro exercício, tira uma foto do teu espaço de trabalho atual enquanto você está trabalhando, tá? Tirou essa foto, quando você chegar em casa, quando você parar de trabalhar, você vai olhar para essa foto e você vai listar 3 ou mais pontos que você precisa melhorar para se sentir melhor trabalhando ali. Por que eu peço para você tirar essa foto durante o horário de trabalho e analisar a foto depois? Por quê? Durante o nosso trabalho, enquanto a gente está ali na rotina de tem que entregar produto, tem que entregar serviço, a gente não consegue analisar o nosso ambiente de trabalho de uma forma macro. E, mesmo assim, as coisas estão em cima da mesa, os papéis estão em cima da mesa, o lixo está em cima da mesa, os ingredientes estão em cima da mesa e aquela sensação de sobrecarga, ela está ali. Mas a gente não consegue definir que é porque tem muita coisa. Então, tira a foto durante o trabalho, tá? Ou depois, acabei de trabalhar, estou tirando a foto. O ideal é tirar durante o trabalho, para você conseguir visualizar depois o que você pode melhorar. Alguns exemplos são: preciso tirar os papéis acumulados, minha cadeira não é muito confortável, a iluminação não tá boa, minha mesa tá muito cheia com objeto que eu não uso, tá? Todas essas questões são itens que você pode ver de fora quando você não estiver trabalhando e você pode melhorar no outro dia. Nem todos os itens, às vezes a troca de cadeira, a melhora de iluminação, eles não podem ser feitos da noite para o dia. Porém, os papéis acumulados, a mesa muito cheia, são coisas que você pode resolver no outro dia e depois dando sequência às outras melhorias, tá? Exercício número 2. Esse exercício aqui é um daqueles exercícios que você vai olhar e falar assim: Letícia, parece bobeira, mas não é. Principalmente para quem trabalha com cozinha, gente. E até a gente trabalha em escritório também. Crie categoria simples de uso. Então, por exemplo, esses aqui, você vai olhar a sua mesa lá, pode ser até a foto que você olhou, vai olhar e falar assim: poxa, esse aqui são produtos, são itens que eu uso todos os dias. Então, esses itens, eles precisam estar na minha mesa, eles precisam estar de fácil acesso, tá? Segunda categoria, itens que eu uso semanalmente, ou seja, são itens que eles precisam estar de fácil acesso, porém eles não precisam estar em cima da mesa. Eles podem estar numa gavetinha, eles podem estar aquelas caixas organizadoras debaixo da mesa, eles podem estar perto de mim, mas não precisam estar na minha vista, certo? E a última categoria
é itens que eu raramente uso. Esses itens eu posso guardar. Posso deixar num armário que está dentro da cozinha, eu posso deixar num armário que está na minha sala, mas ele não precisa nem estar perto de mim. Por quê? Porque eu raramente uso. Pode parecer uma coisa simples, pode parecer uma coisa, nossa, a Letícia inventou a roda. Pode parecer, mas eu confesso a você que eu testei e eu vou te falar, fazer essa aposta, tenta, que quando você separar assim, você vai ver como as coisas vão ficar mais práticas, mais organizadas e aquela sensação de ter muita coisa vai embora. E aí, por último, para a galera que trabalha com computador ou notebook, celular também, uma dica sensacional: crie uma pasta no Drive com todos os documentos da sua empresa. Cria uma pasta lá chamada nome da sua empresa, dentro dela cria a subpasta cliente, financeiro, marketing, nota fiscal, contador, BIPOA, B7, pode, vai criando. Por que eu falo para vocês criarem essa pasta e terem os arquivos nomeados de forma clara? Porque uma vez que vocês precisarem, por exemplo, fui ao banco, preciso do meu certificado do MEI, preciso do meu cartão CNPJ, preciso do meu contrato social, vai estar tudo ali na pasta. Você não tem que entrar no e-mail para caçar o e-mail do contador, para entender. Não, está tudo ali. Está tudo de fácil acesso, tudo muito simples. E uma dica que eu não coloquei aqui, mas quem trabalha com computador, tá? Principalmente computador e notebook. Gente, área de trabalho é área de trabalho limpa. Sabe aquela área de trabalho que você abre, tem 80 mil arquivos, o arquivo de contrato social 1, contrato social 2, contrato social 3? Isso aí também ajuda bastante a questão da ansiedade, tá? Isso também é uma falta de organização, isso também traz uma desorganização para o cérebro. Então, gente, parece besteira, mas é sério. Limpem a área de trabalho, vocês vão ver que mudança, que clareza mental que isso traz. E não é fake news, eu tô falando porque, de fato, existem estudos, mas eu fiz e também comprovei. Agora que nós já terminamos de falar sobre a organização de ambiente, nós vamos falar sobre a organização financeira. Antes de eu entrar nessa aula, pequena Bíblia, nós não vamos falar agora, principalmente, sobre investimento. Nós não vamos falar sobre análise de custo, nós não vamos falar sobre precificação nessa parte, tá? Essa parte aqui vai ser só para você organizar as suas finanças, para você ter um controle financeiro, tudo bem? Então não precisa aí já ficar desesperada, se mover na cadeira, calma. A aula de hoje vai ser tranquila. A aula de finanças, que aí você vai precisar vir com um copinho de chá, com um copinho de café, mas a aula de hoje é tranquila, eu prometo, tá? Primeiro passo para a organização financeira de qualquer empresa é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Ou seja, a minha despesa enquanto Letícia não pode estar na conta da BIPOA. A BIPOA é uma pessoa, a Letícia é outra. Qual é o problema que todo empresário que usa a empresa como caixa eletrônica enfrenta? Ele nunca tem caixa para fazer uma melhoria da empresa dele crescer. Ele nunca tem caixa para, se precisar demitir um funcionário ruim, demitir. Ele quase nunca tem caixa para pagar imposto. Então, ele está sempre enrolado nos pagamentos dele. Por quê? Porque ele não tem essa separação de conta. Então, ele vê que sobrou R$ 100 lá na conta dele de pessoa jurídica, o que ele pensa? Hoje eu vou comer japa. Mas esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro é da empresa dele, que a empresa dele precisa se sustentar também. Senão, vai chegar um ponto que ele vai ter que colocar dinheiro na empresa, e isso não é o que a gente quer aqui. Então, quando a gente não separa essas áreas, a gente tem um controle financeiro prejudicado, porque eu não sei dizer o que é da empresa e o que é meu. Consequentemente, eu não sei analisar se a minha empresa está dando lucro ou não. Uma coisa que eu vou até, uma história que eu vou compartilhar para vocês terem uma noção. Eu tinha um cliente meu que, ele tinha tudo para ir para frente, tudo para ir para frente, tudo. Ele vendia horrores, horrores, horrores mesmo. Um cara anotou ele na internet, a galera começou a comprar dele, ele começou a vender pela internet, foi muito bacana. Só que aí depois de uns 3, 4 meses, a gente começou a ver que ele estava também gastando
horrores. Ele vendia horrores, gastava horrores, vendia horrores, gastava horrores, e ele ficou nessa roleta russa. Até que eu lembro que no meio do outro ano, que ele deu uma crescida, ele veio conversar comigo e ele falou assim, Lê, eu tô quebrando. A minha empresa não tá se sustentando. Eu falei, cara, tua empresa não tá se sustentando? Não faz sentido. Tá vendendo horrores, cara. O Instagram tá bombando, a gente entra lá, um monte de gente e tal. Falei pra ele, traz teu extrato bancário, vamos conversar. Vamos ver porque os números não mentem, tá? Não mente, o número não mente. Fui analisar o contrato, o extrato bancário do cidadão. O que acontece? As despesas dele estavam misturadas com a da empresa. A gente não sabia mais o que era compra de mercadoria para revenda, a gente não sabia o que era compra de material de limpeza, a gente não sabia o que era pagamento de aluguel da casa dele, pagamento do escritório, enfim. O que aconteceu? Ele não tinha controle. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Separou. Definiu para ele um salário, um prolabore, falou, olha, durante tantos meses você vai se adequar com esse valor aqui, beleza? Beleza. E deixou a conta da empresa para movimentação só da empresa. Gente, pasmem vocês ou não, segundo mês, a empresa já estava retomando o lucro. Por quê que a gente chegou nessa conclusão mágica, maravilhosa de outro mundo? A gente só separou as contas. E aí, quando a gente separou as contas, a gente conseguiu ver que não era um problema de vendas. Ele não estava com problema de vendas baixas, ou então comprando material para revenda num valor muito alto, por isso estava dando prejuízo. Não, era só falta de gerenciamento. E por quê? Porque ele não conseguia separar as contas. Então, ele não via maldade em pegar o dinheiro da empresa dele, sendo que ele era o sócio. E o que eu quero criar na cabeça de vocês é que a empresa de vocês é como se fosse um indivíduo. Ela vai te pagar um salário, porque afinal de contas você é o dono da empresa e o nome desse salário é o Prolabore, porém ela precisa ter a conta dela específica para pagar as despesas dela e os recebimentos dela, certo? Então, o primeiro passo que você precisa fazer, para quem já tem CNPJ, abra uma conta bancária exclusiva para a empresa. Lê, eu não tenho CNPJ ainda. Já abre o seu MEI, para você já começar a sua empresa de uma forma regular, tá? Depois que você abrir o seu MEI, você abre uma conta bancária para a sua empresa. Lê, mas eu não sei como abrir. No Nubank, você entra no Nubank, é rapidinho, manda os seus documentos, o documento com foto, comprovante de residência e o cartão do CNPJ, se eu não me engano. São os documentos que o Nubank pede para abrir uma conta em nome da empresa e alguns dias depois já está lá o cartão na sua casa, é fácil de usar, tá? Dá para fazer Pix também, é super tranquilo. Use um sistema de controle financeiro, tá? Pode ser, eu super indico um sistema simples no celular para você fazer esse controle e fazer essa anotação. Lê, não gosto de aplicativo, pode ser uma planilha. Lê, não gosto de planilha, pode ser uma tabelinha no caderno também, não tem problema. O importante é você ter um controle financeiro, tá? Número 3, respeite a separação das contas e não burle as regras. Repete comigo, regra que eu quebro, me quebra. Repete aí, regra que eu quebro, me quebra. Se você separar as contas, mas ainda assim continuar usando o cartão da empresa para pagar as suas contas de pessoa física, de nada vai ter adiantado você abrir a conta para sua empresa, tá? Você vai estar só burlando e enganando você mesmo, né? Nem a Receita Federal, nem eu, nem ninguém, é você mesmo. E aí os resultados que você vai ter vão ser resultados que vão trazer confusão para os seus controles financeiros e, consequentemente, você não vai conseguir controlar o lucro real da sua empresa, tá bom? Então, lembra comigo, regra que eu quebro, me quebra, isso mesmo. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de fluxo de caixa, eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Esse PDF aqui eu vou mandar para vocês, tá bom? Até o final desse vídeo aqui, vou encaminhar para vocês. E o que tem aqui,
tá? Esse aqui é um modelo, você pode seguir esse modelo ou você pode fazer uma planilhinha mesmo no seu caderninho, não tem problema. Mas o que tem aqui? Eu tenho a competência, que é um mês, do qual eu estou retratando aqui embaixo, né? Então, aqui seria janeiro de 2025. Saldo inicial foi o saldo que ficou lá na minha conta bancária, tá? Em 31/12 de 2024, nesse caso. Saldo final é o saldo que vai ter dia 31/1 de 2025. Lê, o que eu preciso colocar aqui? Nessa categoria aqui, vamos dizer que no dia 1º de janeiro eu fui até o mercado e eu comprei 2 leites condensados, uma barra de chocolate e um tabletinho de manteiga, tá? Porque eu ia fazer brigadeiro para vender no dia seguinte. Então, aqui eu vou colocar dia 1º de janeiro, descrição, compra de ingredientes, não foi uma entrada, então isso aqui eu deixo vazio. Na saída eu coloco lá, R$70. Esse campo aqui de saldo, ele é opcional se você quiser fazer a somatória, né, ou a subtração diária. Se não, você pode fazer lá no final da tua planilha, tá bom? Vamos dizer aqui que no dia 2 eu estava com meus brigadeiros prontos, eu saí para vender, então dia 2 eu tive recebimento de vendas no valor de R$120, não tive saída nenhuma, porque eu só vendi meus brigadeiros, e aqui eu faço o cálculo se eu quiser. Qual é a ideia desse relatório aqui? No final do mês, você somar a tua quantidade final de entrada, somar a quantidade final de saída, somar o saldo inicial e você vai ter que ter o saldo final aqui, tá bom? Com isso aqui, você consegue controlar o quanto você recebeu e o quanto você gastou. E aí você consegue ver de forma bem clara e simples se a tua empresa deu lucro ou se deu prejuízo naquele mês, certo? Agora que vocês já viram aqui o fluxo de caixa, né, esse controlezinho aqui, eu vou passar um exercício para vocês conseguirem, né, começar essa parte de organização financeira. Primeira coisa, eu vou pedir para vocês olharem o seu extrato bancário ou aquela comprovantezinho, né, e vocês vão listar as últimas 5 transações financeiras que vocês fizeram. Lê, eu tô achando 5 pouco. Se você puder analisar um período, tipo 2 dias, 3 dias, 4 dias, é melhor. Se não puder, analise os 5 dias, tá? Depois que você listar essas 5 transações, você vai classificar como se elas fossem ou empresariais ou pessoais. Então, eu vou olhar meu extrato bancário no dia 1º de janeiro e eu vou dizer, ó, essa transação aqui, ela foi compra de material de escritório da empresa. Essa aqui foi pagamento de uma conta de luz, de casa foi pessoal. E assim você vai fazendo. Você vai analisar todas as despesas do período que você selecionar e você vai separar se é de casa ou se é pessoal, tá? Uma dica de ouro aqui, para quem não usa planilha, como eu disse para vocês, comecem com algo mais simples, pode ser com um caderno ou um aplicativo gratuito que já ajuda muito. Voltando ao exercício de organização financeira, por que eu estou pedindo para vocês fazerem esse exercício? Porque lá na aula de finanças, a gente vai usar essa mesma lista aqui que vocês fizeram para destrinchar melhor o que é despesa, o que é custo, o que é receita, como você pode identificar se você está gastando a mais ou a menos, enfim. Mas essa lista aqui, ela vai ser muito útil lá na frente. Então, para que você não tenha 2 trabalhos lá na frente, eu já estou te pedindo para você separar essa lista agora de uma forma bem mais fácil, bem mais simples, e lá na frente a gente vai usar ela de novo. Então, por isso, dica número 2, se você puder pegar uns 2, 3 dias para analisar, vai ser perfeito, porque na aula de finanças você vai ter que usar esse período, tá bom? Vamos falar sobre organização da rotina e processos. Gente, vocês estão falando com uma das pessoas que mais tem, me desculpa a palavra, mais ranço de rotina. Eu tive uma gerente que ela não era uma pessoa, porém, ela tinha uma rotina que era dela e ela tentava aplicar nos outros. E eu era extremamente do computador, ela extremamente do caderno, então vocês podem imaginar o caos que não era. Enfim, era uma rotina imposta que para mim não funcionava, mas eu tinha que fazer funcionar de qualquer jeito e a minha rotina do jeito que funcionava não podia agir.
Então, por muito tempo, eu fui aversa à rotina, fui assim, não gostava de rotina porque eu linkava a rotina com aquela coisa quadrada e sistemática. Porém, depois de ter a minha empresa, depois de bater muita cabeça, eu entendi que a rotina, na verdade, é um facilitador. Por quê? O nosso cérebro, hoje em dia, ele tem muita informação. A gente recebe informação da TV, a gente recebe informação das redes sociais, das séries, da vizinha, da fofoqueira, enfim, a gente recebe informação. E o que acontece? O nosso cérebro, ele já está aqui, com informação de tudo que é lugar que a gente pode receber. O porquê que a rotina ela facilita? Porque ela evita a tua perda de tempo e de energia em pensar o que você vai ter que fazer. Quando você já tem uma rotina pré-estabelecida, você não tem que pensar no que tem que fazer amanhã. A rotina já está lá, é só seguir a rotina. E como eu crio uma rotina? Primeiro, eu preciso listar todas as atividades que elas são repetitivas no meu negócio, tá? Então, vamos dizer que eu tenho uma doceria, eu trabalho com doces. O que eu tenho que fazer todas as semanas, religiosamente, se não todos os dias? Eu tenho que conferir meu estoque, eu tenho que fazer compras, eu tenho que produzir os doces e eu tenho que vender, tá? Eu vou colocar só esses 4 itens aqui, mas com certeza no teu negócio tem mais atividades repetitivas, certo? Então, vamos dizer que eu listei aqui que eu tenho esses 4 itens. Para esses 4 itens, o que eu preciso de informação dentro de cada um? Quais são os passos necessários para que aquela atividade seja cumprida? Então, por exemplo, a contagem de estoque. Eu sei que na minha doceria, semanalmente, eu preciso de 3 latinhas de leite condensado, 2 de doce de leite e um tablete de chocolate e ovo. Vamos dizer que é isso que eu preciso. E aí, eu deixo já anotado. Coloco lá na minha lista. Rotina de segunda-feira, conferir estoque. Dentro do conferir estoque, o que precisa ter no meu estoque? Coloco lá a caixinha de cheque, coloco leite condensado, creme de leite, já coloco as quantidades. 3 de leite condensado, 2 de creme de leite, preciso de ovo e um tablete de chocolate. Coloco lá. Fui conferir o meu estoque. De 3 leite condensado eu só tenho 2. Preciso comprar um. Já posso anotar ali mesmo. Preciso comprar um. De 2 cremes de leite, eu tenho os 2 cremes de leite. Ovo, eu não tenho ovo, tenho que comprar ovo. Chocolate, também não tenho chocolate, tenho que comprar chocolate. O próximo passo da minha lista, qual era? É a compra, certo? Como eu já no controle de estoque, eu já enumerei o que estava faltando, eu já tenho também a minha lista de mercado pronta. Então, você consegue ver qual é a importância de eu ter as minhas atividades repetitivas prontas e também um checklist para cada passo que eu preciso dar. Uma outra sugestão muito interessante. Vamos dizer que nessa minha doceria, toda sexta-feira eu vendo os meus doces, tá? Toda sexta-feira. E de 15 em 15 dias, eu tenho uma feira da minha cidade que eu participo. Como é que eu posso organizar essa minha agenda, sendo que eu tenho atividades repetitivas? Que elas sempre vão se repetir, eu preciso fazer toda semana. Analisando as minhas atividades, eu posso dizer que, por exemplo, na segunda-feira é o dia de eu fazer a atividade 1, 2 e 3. Então, toda segunda eu vou fazer religiosamente essas atividades. Toda quarta-feira eu vou fazer religiosamente essas atividades. Toda sexta-feira eu vou fazer religiosamente essas atividades. E aí deixo terça e quinta para dias que forem coisas alternativas, tá? Um exemplo que eu gosto de fazer, eu não tinha esse costume, mas eu incorporei esse costume à minha rotina. Eu tiro um dia, um bloco do meu dia específico para fazer as questões de marketing. Então, eu preciso fazer lá. Vocês vão começar a receber conteúdo depois que a gente acabar aqui, depois do dia 25, que é quando a gente acaba aqui as aulas da B7. Vocês vão começar a receber conteúdos específicos sobre o curso. Esses conteúdos, eles já estão sendo criados agora, semanalmente, toda sexta-feira de tarde. Toda sexta-feira à tarde eu tiro um tempo para criar o conteúdo para vocês, para já deixar programado para quando os conteúdos começarem a ir para o Instagram, eu não ter que parar para pensar em conteúdo. Eles já estão lá gravados. E outra coisa muito importante que essa lista de atividades ela te proporciona é
você verificar a possibilidade de automatizar ou delegar processos. Isso é muito importante. Apesar da gente estar construindo a nossa empresa do zero e sozinha, existem aplicativos e existem ferramentas que eles nos ajudam padronizando ou automatizando processos que a gente faz diariamente ou semanalmente. Por exemplo, as ferramentas que a gente usa para agendar post na rede social. São posts, um post por semana, 3 posts por semana, 4 posts por semana naqueles dias específicos. O agendador consegue fazer essa função para você sem que você tenha que parar o que você está fazendo, selecionar uma foto, uma legenda e colocar na rede social. Como você já agendou, como você já tirou um dia lá para criar o conteúdo e já agendou, ele faz isso sozinho. Outro aplicativo muito bom que eu gostaria de ter descoberto antes é os aplicativos de cobrança automática. Então, chegando lá no dia 20, eu não preciso ficar apavorada porque o meu cliente, eu vou ter que cobrar o cliente vai reclamar, não. O aplicativo já faz essa cobrança e facilita o meu dia a dia, tá? Exercício número 1. Liste 3 atividades repetitivas que você realiza no seu negócio. Essa aqui, eu vou te dar uma dica, tá? Eu, Letícia, não listaria apenas 3. Estou pedindo para você listar 3, para você não olhar para mim e falar, caramba, Letícia, muita coisa. Porém, o ideal aqui, para você criar uma rotina que realmente funciona desde agora, é se você conseguir parar, sentar, para ver todas as atividades repetitivas que você realiza, esse seria o ideal. Porque aí você já consegue montar a sua rotina de agora. Lê, mas eu não tenho tempo, não tem problema. Então, lista essas 3 atividades repetitivas, só essas 3, né? Eu dei exemplo aqui, né? Postar nas redes sociais, fazer pedido de estoque e emitir nota fiscal. Dessas 3 atividades aqui, o que eu quero que vocês façam? Vocês criem um checklist detalhado. Então, por exemplo, para postar algo na rede social, o que eu preciso fazer? Escolher uma foto, escolher um vídeo, ou editar uma foto ou um vídeo no CapCut, por exemplo, escrever uma legenda e agendar a publicação. Então, essa parte aqui do checklist, ó, ela fora ser uma ajuda para você se organizar melhor e fazer as suas atividades de forma mais eficiente, ela pode no futuro ajudar um futuro colaborador seu, um futuro prestador de serviço, tá? Exercício número 2. Dentre todas essas atividades aqui que você listou, qual delas podem ser automatizadas ou delegadas? Lê, eu não tenho dinheiro hoje para contratar um funcionário, tudo bem. Mas já marca, tá? Qual dela, por exemplo, quando eu for contratar uma pessoa, qual delas eu vou poder passar para essa pessoa, tá? Qual atividade eu vou poder repassar? Já deixa aí marcado. Dentre todas as atividades que você pode automatizar, tem agendador de rede social, né, que é o Meta Business, que ele agenda post já para Facebook e para Instagram, o software de cobrança automática e tem também a delegação de tarefas para assistentes virtuais, tá bom? Se você hoje lê, hoje eu não consigo, mas já pensa no futuro, se eu for contratar alguém, o que eu posso delegar e o que eu não posso delegar para não perder o padrão da minha empresa, tá bom? Lembra que tudo que a gente está fazendo aqui não é só pensando no presente, tá? É pensando no futuro também. Então, hoje nós aprendemos a organizar nossos espaços, a organizar nossas finanças, a organizar nossa rotina. E eu preciso que vocês lembrem que a organização, lembra lá dos pilares lá do começo, a organização é a base para um negócio saudável e que vai crescer sem sobrecarregar vocês. O que eu quero de vocês até a próxima aula, que será na segunda-feira, para quem está vendo ao vivo, para quem está vendo gravado, a próxima aula tira uns diazinhos, tá? De folga para conseguir assimilar todas as informações, colocar em prática aquilo que a gente propôs aqui, tá bom? Não faz uma atrás da outra. Lembra que a B7 não é Netflix, tá? Não é para maratonar. É para você assistir a aula, entender a aula, colocar a aula em prática e aí você assiste a próxima, tá bom? O que eu quero para a próxima aula? Que você organize o seu espaço, tá? Tire foto do antes e depois. Essa foto, se você puder mostrar, mostra lá no grupo para a gente compartilhar a experiência. Se não puder mostrar, deixa guardada para você, tá?
mas deixa guardada para você comparar o que você estava antes e o que você está agora, até para que daqui 1 mês, 2 meses, você continue com o padrão de agora, tudo bem? Segunda coisa, abra conta bancária para sua empresa e, se já tem, confirme se você está usando ela corretamente. Lembra? Pessoa jurídica de pessoa jurídica, pessoa física de pessoa física. Rebra que quebra, me quebra. Entendeu? É uma frase forte, mas vocês, toda vez que vocês forem passar o cartão da empresa para coisa de vocês, vocês vão pensar: a regra que eu quebro, me quebra. A regra que eu quebro, me quebra. Pensa nisso, tá? Isso vai ajudar muito a empresa de vocês. E lista também ações que são delegáveis ou que vocês gostariam de automatizar, para a gente ver na próxima aula se a gente consegue achar aí pela internet mundo afora, ou então já vai jogando no grupo para a gente ver se a gente já consegue agora aplicativos e ferramentas que automatizem esses processos. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deem um feedback lá no bipoa.me ou no grupo, se quiser compartilhar com todo mundo, e no privado também, se quiser compartilhar diretamente comigo. Eu espero vocês na próxima aula. Não desistam, tenham paciência, persistência, que a gente vai conseguir organizar tudo, tá bom? Muito obrigada, vejo vocês.